Oi, gente! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre livros. Eu não sei se eu já cheguei a mencionar aqui no canal ou não, mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de falar sobre livro. Então hoje eu vim indicar pra vocês e conversar sobre minhas duas trilogias favoritas. Gente, eu amo muito elas, são assim, trilogias da vida pra mim. E eu vim indicar ela pra vocês, conversar, falar sobre a história e tudo mais. Eu vou começar falando sobre a primeira que eu li delas duas, que é a trilogia de Um de Nós Está Mentindo. Gente, como diz o nome, é uma trilogia, ou seja, ela é composta por 3 livros. Sim, eles são muito bons, são perfeitos, porque assim, a história dela é muito boa, os personagens são muito bons, tipo assim, é uma história muito cativante, sabe? Você acaba de ler o primeiro livro e aí você fica tipo, meu Deus, eu quero muito saber o que vai acontecer com os personagens, o que vai acontecer a seguir a história. E tipo assim, é uma história muito boa, tanto de história em si, quanto dos personagens, eles são maravilhosos. E eu vou contar pra vocês o enredo, primeiro do primeiro livro, que é Um de Nós Está Mentindo. Então, Um de Nós Está Mentindo, ele conta a história de 5 estudantes que foram para uma detenção de uma escola. E esses 5 estudantes que foram para essa detenção, eles não têm afinidade, não são amigos, nem nada do tipo. E eles são uma garota que é considerada uma gênia, que ela é muito inteligente, um criminoso que ele tá em liberdade condicional por conta de tráfico de droga, um atleta, uma garota que é considerada mais bonita e mais popular da escola, e um que é o criador de um aplicativo de fofoca super famoso da escola. Enquanto esses 5 alunos estão nessa detenção, um deles, que é o criador do aplicativo da escola, ele acaba morrendo. E os 4 alunos que presenciaram aquela cena são os principais suspeitos da investigação. Sim, ao longo do livro você vai vendo que todos eles têm segredos e têm muitas coisas a esconder, o que leva eles a mentirem por vários motivos. Além disso, eles 4 decidem se juntar e de maneira independente também investigarem quem foi que matou o Simon, até porque eles são os principais suspeitos da investigação da polícia. Mas será que eles realmente são os culpados ou não? Fica aí o questionamento. Então assim, gente, é uma história muito boa. Você vai vendo sobre o desenvolvimento dos personagens, como você acha que já sabe tudo sobre eles. Na verdade, você vai descobrindo mais e mais coisas. E o final desse livro é um final assim bem... Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, né? Mas assim, gente, é muito bom, é tipo, maravilhoso. O segundo livro dessa trilogia, que é Um de Nós, é o próximo. Assim, na minha opinião, ele é o mais fraquinho dentre eles, mas mesmo assim ele ainda é muito bom. O plot dele é tipo assim... é impressionante também, é muito bom. Então, depois que o Simon, o do primeiro livro, morre, várias pessoas tentam meio que continuar o legado dele com essa coisa, aplicativo de fofoca, só que nenhum deles dá muito certo. Até que uma pessoa, que a gente não sabe quem é, decide começar uma espécie de verdade ou desafio, que também é por mensagem, né? Os alunos, eles vão recebendo mensagens dizendo se eles querem verdade ou desafio. E assim, parece uma coisa ok, de boa, só que isso começa a tomar uma proporção muito grande quando várias coisas vão acontecendo. Os protagonistas desse livro decidem se juntar também e investigar quem é que tá fazendo isso. Tipo assim, o final, como eu falei pra vocês, ele tem um plot excelente, é muito, muito bom. E aí a gente vem pro último livro, que é Um de Nós Está de Volta. Gente, eu não consigo decidir realmente entre qual dos dois é meu favorito. Um de Nós Está de Volta ou Um de Nós Está Mentindo. Porque assim, os dois são muito bons, eu vou explicar isso pra vocês. O último livro da trilogia, Um de Nós Está de Volta, ele conta a história de um novo jogo que acontece meio que pra finalizar essa história. Esse jogo, ele é anunciado em um outdoor com a seguinte mensagem: hora de um novo jogo, Bayview. Só que ninguém dá muita bola pra isso, porque pode ser uma propaganda, ou pode ser um bug, ou um hacker, ou até mesmo uma brincadeira, então ninguém leva aquilo muito a sério. Só que quando um dos integrantes da galera de Bayview desaparece, eles percebem que é sério e que é realmente um jogo e eles vão precisar jogar, querendo ou não. Só que o que complica é porque a pessoa que tá por trás disso não compartilha as regras. Então, assim, complica tudo. E é muito bom, cara. É tipo... Ai, gente, é impressionante. Eu não posso falar muito pra não dar spoiler.
Eu acho que o mais legal que eu acho desse livro é porque tá todo mundo junto aqui. Tanto o pessoal do primeiro livro quanto o pessoal do segundo livro, eles se juntam e, tipo, ver todo mundo junto, gente, é tão legal. Tipo, eu acho que é o mais legal desse livro. E por uma última vez, né? E assim, pra mim não teria um jeito melhor de fechar a trilogia do que essa. Ficou muito bom, sabe? Tudo se encaixou muito bom mesmo. Sabe, você vai se apaixonar muito pelos personagens, pela história. Eu acho isso mais bonito de se ver, cara. De ver a relação deles evoluindo, ver os personagens, assim, maravilhoso. Tipo, só leiam e me agradeçam depois, porque é muito bom. Fica a recomendação pra vocês. Agora que eu já falei sobre um de nós, eu vou falar sobre a trilogia de Manual de Assassinato. Gente, é outra que é tipo assim, é genial, tipo, tô dizendo pra vocês. É muito, quando eu falo que é muito genial, não é pouco, não é tipo muito genial, é tipo, uou, eu nunca pensaria nisso. Óbvio que não, mas tipo, é muito bom, vou explicar pra vocês. Manual de Assassinato para Boas Garotas é o primeiro livro da trilogia. Ele conta a história de uma menina que se chama Pipa. Para um projeto escolar, ela decide investigar um caso da cidade dela que ocorreu, foi de um homicídio e um suicídio, que ele supostamente já tinha sido resolvido pelos policiais. Só que ela sempre teve uma pulga atrás da orelha com isso. Ela sempre achou que, na verdade, a pessoa que havia sido culpado por matar a menina, que inclusive foi a pessoa que se suicidou, não havia sido culpado. Então ela decide que ela quer provar isso para as pessoas e ela começa a investigar esse caso. E assim, ela entrevista as pessoas envolvidas, familiares, etc. Esse caso mudou, assim, muita coisa na vida dela. O plot desse livro é, assim, muito bom. Tipo, não iria adivinhar. E assim, é tipo muito gostoso de ler, sabe? É muito bom, tipo, é viciante de ler, sabe? Eu falo isso dos livros da Holly Jackson, que tipo, eles são muito viciantes, sabe? Você começa a ler e tipo, você quer muito continuar lendo. E outra coisa que inclusive eu acho que isso deixa a leitura muito mais fluida e muito melhor, que é que a Holly Jackson, ela não escreve, por exemplo, tipo, só texto assim, sabe, normal. Ela coloca também coisas dinâmicas, por exemplo. Ele tem transcrição de entrevista e lista de suspeitos, e tem coisa de agenda, e tem, por exemplo, e-mail, e, cara, coisa que deixa a leitura, como eu disse pra vocês, muito mais dinâmica, sabe? Você se sente dentro do livro, tipo, vendo as coisas com seus próprios olhos, não só narrado ou contado por alguém. E assim, cara, é muito bom, tipo, é muito bom mesmo, sabe? Eu recomendo muito pra vocês esse livro. A gente tem o segundo livro dessa trilogia, que é A Boa Garota, Segredo Mortal. Nesse livro, a Pipa, ela também promete pra si mesma que ela nunca mais iria investigar nem nada do tipo. Porque, como eu mencionei antes, a investigação, nesse caso, ele mudou muita coisa na vida dela. E não só na vida dela, mas também na vida de pessoas ao redor dela. Então ela não poderia mais fazer isso. Só que um amigo dela desaparece. E a polícia se recusa a investigar. Porque, pra quem não sabe, sempre que tem um caso de desaparecimento, a polícia precisa caracterizar esse caso entre um nível de 1, 2, 3, 4 e por aí vai, que é o nível de importância que a polícia vai dar pra esse caso, porque eles não têm estrutura nem tempo pra investigar todos os casos, então eles precisam priorizar alguns, e eles dão prioridade pra esses casos de níveis mais altos, que são os de números mais acima, e eles caracterizaram o caso dele como um caso de baixo nível. Só que a família dele sabia que tinha algo muito maior por trás, que não era um simples desaparecimento. Então só resta a Pipa e ela precisa investigar, e no meio desse caminho, dessa nova jornada dela, vai acontecendo muita coisa, sabe? Muitos segredos, muitas coisas reveladas. E assim, é muito bom, sabe? O plot desse livro também é muito bom. E o final dele é um livro, assim, que é um final bem... Eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é assim, um final bem impactante. E aí a gente vai pro terceiro e último livro, que é Boa Garota Nunca Mais. Esse livro, assim que você começa a ler ele, você percebe instantaneamente a mudança de clima e da energia. Porque a Pipa, ela, tipo, mudou muito, sabe? Você pega a pessoa do primeiro livro e compara com a pessoa do segundo livro, tipo, não parecem mais ser a mesma pessoa, sabe? Porque ela mudou muito, sabe? Os traumas foram consumindo ela, muita coisa assim.
E, né, a história desse livro tava implorando muito por um último caso, sabe? Ela precisava de um último caso pra se salvar. E ela começa a receber muitas mensagens de uma pessoa desconhecida, que ela não sabe quem é, falando quem vai investigar quando você desaparecer. E ela começa a receber muito disso. E também muitos outros indícios de que ela tem um stalker, de que ela tem alguém que tá observando ela. E ela precisa descobrir, tipo, ela contra o stalker, e a vida dela tá em jogo. E assim, é muito intrigante, tipo, é muito, sabe, impactante também. Esse livro é, tipo, muito... Tem uma coisa, né, que eu quero falar específico. Eu gosto muito de quando, por exemplo, você vai lendo e uma coisa, sei lá, que aconteceu no primeiro livro tem correlação com uma coisa que aconteceu no segundo livro. E nessa trilogia isso acontece, tipo, muito mesmo. Coisa do primeiro livro que às vezes, que na verdade, né, ficou umas pontas soltas de algumas coisas que você não entende muito bem, embora pareça funcionar bem nesse livro. Mas aí quando você lê o último livro, você muda totalmente a sua percepção de alguns personagens desse livro, da história em si, sabe, do caso que ela desvendou, muita coisa que é revelado que você só descobre no último livro. Então, assim, pra mim, tipo, ele é uma peça extremamente, tipo, sabe aquela imagem do cavalo, que ele sabe no controle. Eu vou colocar isso aqui na tela, tipo, vou fazer e eu vou colocar aqui na tela. E tipo, exatamente assim, é como tudo se encaixa, é tipo um quebra-cabeça, e são as peças e os pontos que vão interligando. É muito bom. Eu recomendo demais pra vocês essa trilogia. As duas, né, que eu citei aqui, gente, o final desse livro não posso dar spoiler, mas assim, é muito triste, né? Os dois, né? Não vou entrar em mais coisas, mas assim, gente, sério, vale muito a pena ler. Tipo, vale muito a pena mesmo. Tanto Uma Noite Assinada para Boas Garotas quanto Onde Nós Está Mentindo. Essas duas trilogias pra mim são maravilhosas e, tipo, vale muito a pena você ler. Assim, gente, é muito bom. Tipo, só leiam, sabe? Você vai aprender muita coisa. Leiam e depois me agradeçam, porque é muito bom, gente. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô aqui há maior tempão já gravando, né? Mas foi muito legal. Eu amo falar sobre livros e foi muito legal gravar esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. Espero que eu tenha motivado vocês a lerem mais e a lerem esses livros que eu indiquei, porque vocês não vão se arrepender, eu garanto isso pra vocês. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.